Desde o início da história de São Lourenço, é impossível não sentir que Deus já preparava cada detalhe de sua caminhada, como se fosse um fio dourado tecido pelo próprio Espírito Santo. Imagine a cena. Uma pequena cidade na Espanha, com suas ruas de pedra e um céu límpido que parecia tocar a alma. Foi ali que Lourenço nasceu, no seio de uma família cristã fervorosa, numa época em que professar a fé em Jesus podia custar a vida. Desde cedo, sua infância foi regada pela leitura da Bíblia e pelo testemunho vivo de homens e mulheres que confiavam nas promessas de Deus, mesmo diante da perseguição. Você já parou para pensar como a formação espiritual no lar pode moldar o destino de alguém? Pois foi exatamente essa base sólida que deu a Lourenço a coragem de enfrentar o que estava por vir. Conforme crescia, Lourenço não se deixava seduzir pelas glórias vazias do mundo. Em vez de buscar poder ou riquezas, mergulhava cada vez mais na oração e no serviço. Ele carregava no olhar aquela mistura de esperança e firmeza que só quem experimenta o amor de Deus entende. Foi nesse tempo que conheceu um homem que mudaria sua vida para sempre. O Papa Sisto II, que ainda não havia assumido o papado, mas já era um servo dedicado da Igreja de Roma. A conexão entre eles foi imediata, como se o Senhor unisse dois corações para uma missão que exigiria fé inabalável. E você já sentiu que um encontro aparentemente casual foi, na verdade, um chamado divino? Quando o Papa Sisto II foi eleito, levou Lourenço consigo para Roma, reconhecendo nele não apenas um jovem devoto, mas alguém capaz de administrar com sabedoria os bens e as obras de caridade da Igreja. Roma era o centro do poder do império, mas também um lugar onde a fé cristã crescia silenciosa, alimentada pelo sangue dos mártires. E ali, no coração da cidade, Lourenço assumiu o papel de diácono, uma missão que não era título, mas cruz. Ele entendia que servir significava se doar por completo, cuidar dos pobres, proteger os órfãos e amparar os doentes. Não era apenas uma função administrativa, era um altar vivo. O jovem diácono caminhava pelas ruas com um olhar atento, não para encontrar glória, mas para reconhecer onde o amor de Deus precisava ser derramado. Muitas vezes carregava moedas, alimentos e até roupas para distribuir aos necessitados, lembrando que cada ato de generosidade era uma semente de salvação. A sua presença era luz em meio à sombra que se instalava sobre os cristãos perseguidos. E aqui cabe a pergunta: será que temos essa mesma coragem de viver a fé de forma prática, mesmo quando isso exige renúncia? A vida em Roma não era fácil para os seguidores de Cristo. As ameaças vinham de todos os lados, mas Lourenço não se deixava paralisar pelo medo. Ele sabia que as promessas de Deus eram mais sólidas que qualquer decreto imperial. A cada visita aos pobres, a cada oração feita em segredo, ele reafirmava seu compromisso com Jesus. E talvez seja esse o ponto que mais nos inspira: a fé que não se dobra diante da pressão. Ao lado do Papa Sisto II, Lourenço aprendeu que liderar é servir. Eles partilhavam não apenas a responsabilidade de cuidar da igreja, mas também momentos de profunda oração, pedindo ao Espírito Santo direção e força. É bonito imaginar esses encontros onde não havia luxo, apenas a certeza de que Deus estava presente. Quantos de nós buscamos essa intimidade com o Senhor antes de tomar decisões importantes? O chamado ao diaconato não foi um fim, mas Lourenço entendia que estava entrando numa estrada onde a glória não viria do aplauso humano, mas da fidelidade até o fim. E, curiosamente, era como se ele já soubesse que sua missão exigiria o sacrifício da própria vida. Mas, em vez de fugir, abraçou o destino com a serenidade de quem confia plenamente no amor de Deus. Hoje, olhando para essa parte da história, percebemos como Deus vai costurando os encontros, experiências e provações para nos preparar para algo maior. Assim como Lourenço,
Somos chamados a ser luz no mundo e a manter viva a chama da fé, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. E antes de continuar essa jornada, te convido a conferir se já está inscrito no canal. Assim você não perde a continuação dessa história que ainda vai te surpreender. Roma, a capital do império mais poderoso da Terra, pulsava com riqueza e luxo para alguns, mas escondia nas sombras a miséria e a dor de muitos. Era nesse contraste gritante que São Lourenço exercia seu diaconato. Ele não se limitava a distribuir esmolas. O que fazia era muito mais profundo. Lourenço carregava em si o olhar de Jesus, aquele que vê não apenas a necessidade material, mas também a ferida da alma. Ele sabia que uma moeda poderia matar a fome por um dia, mas a palavra de Deus e o amor de Deus podiam alimentar o espírito para sempre. Já pensou como nossa fé pode transformar não só as circunstâncias, mas o próprio coração de quem recebe? A função de diácono naqueles tempos não se resumia a cuidar do templo. Incluía também a missão de ser as mãos e pés de Cristo no mundo. Lourenço administrava com prudência os recursos da igreja, mas sua prioridade não era guardar tesouros, e sim investir. Ele organizava distribuições de alimento, ajudava viúvas a sobreviverem sem depender de favores corruptos e providenciava cuidados para órfãos que de outra forma seriam condenados à exploração. Tudo isso enquanto a perseguição contra os cristãos crescia. Quantos de nós, diante da pressão, continuaríamos a servir com a mesma alegria? Mas não era apenas a necessidade física que movia suas ações. Lourenço conhecia a importância da oração e da presença espiritual. Muitas vezes, antes de entregar um pão, ele fazia questão de segurar a mão de quem recebia e orar por aquela vida. Isso fazia com que muitos romanos, mesmo não sendo cristãos, começassem a reconhecer algo diferente nele. Era a força invisível do Espírito Santo agindo em meio à dureza do cotidiano. Você já percebeu como um simples gesto de compaixão pode abrir portas para a salvação? Roma estava cheia de líderes religiosos que preferiam se esconder para não atrair problemas. Mas Lourenço não seguia esse caminho. Ele andava pelas ruas sem ostentação, mas também sem medo. Ao distribuir recursos da igreja, não fazia distinção entre cristãos e não cristãos. Todos recebiam. Essa atitude desarmava corações e plantava sementes que germinariam anos depois. É impressionante como a verdadeira caridade não busca retorno. Apenas obedece ao chamado de Deus. E enquanto a cidade fervia com festas pagãs e banquetes luxuosos, Lourenço caminhava entre os becos, procurando quem mais precisava de ajuda. Seus passos não eram apressados, pois ele entendia que cada encontro era uma oportunidade divina. Ele sabia ouvir, não apenas as palavras, mas também o silêncio carregado de dor. Talvez seja essa uma das maiores lições que podemos levar. Servir não é só fazer algo, é estar presente. Sua proximidade com o Papa Sisto II fortalecia seu trabalho. Juntos, planejavam como usar os recursos da igreja de forma estratégica, sempre priorizando os mais necessitados. Mas também sabiam que estavam sob constante vigilância das autoridades romanas. Qualquer passo em falso poderia ser usado como justificativa para prendê-los. E ainda assim, eles não recuavam. Você teria essa ousadia de continuar mesmo sabendo do risco? O impacto do trabalho de Lourenço não se media em números, mas em histórias de vidas transformadas. Homens que abandonaram a violência, mulheres que encontraram força para recomeçar, crianças que, graças a um gesto de bondade, conheceram a esperança. E é aqui que vemos como o amor de Deus, quando vivido de forma prática, se torna impossível de ser ignorado. E assim, o jovem diácono seguia sua missão, sem imaginar que a perseguição estava prestes a atingir um novo patamar. A maré de ódio contra os cristãos se levantava com força, e ele se tornaria um alvo direto.
Mas antes de entrarmos nessa parte da história, quero que você participe nos comentários. Se estivesse no lugar de Lourenço, qual seria sua maior dificuldade? O medo da perseguição ou o peso da responsabilidade? Sua resposta pode inspirar outras pessoas aqui no canal. O vento de perseguição que já soprava contra a igreja começou a se transformar em tempestade quando o imperador Valeriano decidiu endurecer as leis contra os cristãos. Roma, que tantas vezes se orgulhava de sua tolerância cultural, agora se tornava um campo de caça para aqueles que professavam a fé. O édito imperial era claro. Os líderes da igreja deveriam ser presos e executados, e os bens da comunidade cristã confiscados. Para muitos, isso significava a ruína. Para Lourenço, era o prenúncio de uma cruz que se aproximava. Você já sentiu aquele momento em que sabe que algo grande e doloroso está para acontecer, mas mesmo assim mantém a esperança nas promessas de Deus? O Papa Sisto II, mesmo ciente do perigo, não abandonou sua missão. Ele continuava celebrando a Eucaristia e atendendo aos fiéis, muitas vezes de forma escondida nas catacumbas. Lourenço permanecia ao seu lado, como um escudo silencioso, cuidando para que nada faltasse. Era como se os dois partilhassem um pacto silencioso, continuar servindo até o último suspiro, mas o império não tardaria a agir. Em uma manhã sombria, enquanto celebravam nos jardins de uma catacumba, os armados invadiram o local e prenderam o Papa. O destino que aguardava o líder da igreja já estava traçado. A prisão do Papa foi como um golpe no coração da comunidade cristã. Muitos se esconderam, outros tentaram negociar, mas Lourenço não se afastou. Ele conseguiu aproximar-se do Papa nos últimos momentos antes de sua execução. E é aí que encontramos uma das cenas mais comoventes dessa história. Sisto II, com serenidade no olhar, disse a Lourenço que ele também enfrentaria a morte em breve, mas que não deveria temer. A coragem do Espírito Santo estará contigo, teriam sido suas palavras. Pode imaginar o peso e, ao mesmo tempo, a força dessa despedida? No dia 6 de agosto de 258, o Papa Sisto II foi levado ao local de execução. Roma seguia sua rotina, mas para os cristãos, aquele dia ficaria marcado como o martírio de um pastor fiel. Diante dos fiéis que arriscaram suas vidas para assistir, ele foi decapitado, tornando-se semente para o crescimento da igreja. Lourenço, assistindo à cena, sabia que o próximo capítulo da perseguição o colocaria no centro do alvo. E aqui cabe uma reflexão. Será que, em nosso tempo, temos essa disposição de permanecer firmes, mesmo quando a fé nos coloca em risco? Após a execução, Lourenço herdou não apenas as responsabilidades materiais da igreja, mas também o peso espiritual de manter viva a esperança. O édito de Valeriano não havia acabado. Pelo contrário, a morte do Papa fazia parte de um plano mais amplo para desmantelar a liderança cristã. Lourenço agora era visto como guardião dos tesouros da igreja, e não demoraria para que o império tentasse tomá-los à força. Enquanto os dias passavam, a pressão aumentava. Soldados vigiavam seus passos e informantes circulavam pelas ruas. Mesmo assim, ele não deixou de visitar os pobres e continuar a obra que havia iniciado com Sisto II. Era como se ele dissesse, com cada ato de caridade: podem tirar minha vida, mas não vão calar o amor de Deus. É impossível não se inspirar nessa postura. A execução do Papa, longe de intimidar os cristãos, fortaleceu a fé de muitos. Havia lágrimas, sim, mas também um senso profundo de que aquela luta não era contra carne e sangue, e sim contra forças espirituais. Lourenço entendia isso e por isso não se escondia. Ele sabia que seu testemunho poderia ser a última mensagem de esperança para muitos. Assim, a história avançava para um ponto de tensão máxima.
Lourenço estava prestes a enfrentar o momento que definiria não apenas sua vida, mas seu legado eterno. O Império acreditava que poderia intimidar e destruir a Igreja. Lourenço, com fé inabalável, provaria que a salvação e o amor de Deus são mais fortes que qualquer tirania. E é nessa atmosfera que entramos no próximo capítulo, onde ele será confrontado pelo poder imperial de forma direta. O Império Romano via São Lourenço como o último elo importante a ser quebrado para enfraquecer a Igreja. Com o Papa Sisto II morto, Lourenço era agora o guardião oficial dos bens e recursos da comunidade cristã em Roma. O imperador Valeriano e seus oficiais acreditavam que isso significava ouro, prata e riquezas armazenadas em cofres secretos. Para eles, capturar Lourenço não era apenas um ato de perseguição religiosa, mas também uma oportunidade de saque. Mas o que eles não sabiam é que a verdadeira riqueza que ele protegia não podia ser contada em moedas. Chamado diante das autoridades, Lourenço foi interrogado com frieza. Queriam saber onde estavam escondidos os tesouros da Igreja. O clima era de tensão, mas ele não demonstrou medo. Pelo contrário, manteve uma calma que desconcertava seus acusadores. Ele pediu alguns dias para reunir e apresentar esses tesouros ao Império, e sua solicitação foi aceita. Afinal, acreditavam que ele voltaria com baús pesados de ouro e prata. Mal sabiam eles que Lourenço tinha um plano muito diferente, inspirado pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo. Durante esses dias, Lourenço percorreu a cidade. Mas não para reunir riquezas materiais. Ele buscou os pobres, os doentes, os órfãos, os idosos esquecidos, os aleijados e todos aqueles que a sociedade rejeitava. Pessoas que, para o mundo, não tinham valor algum, mas para a fé cristã eram herdeiros das promessas de Deus. Lourenço os convidou para segui-lo até o dia marcado com o Império. Imagine a cena, um diácono conduzindo pelas ruas de Roma uma multidão de rostos cansados, mas iluminados pela esperança. Chegado o momento, Lourenço se apresentou diante do oficial romano. Ao invés de carregar baús, entrou acompanhado por aquela multidão. Com voz firme e sem medo, declarou: "Estes são os tesouros da Igreja. O ouro e a prata passam, mas a salvação e o amor de Deus permanecem para sempre." A resposta foi como uma espada contra o orgulho do Império. O oficial, furioso, entendeu que aquilo era uma afronta direta à sua autoridade. Mas para os cristãos, aquele gesto se tornaria símbolo de coragem e fidelidade. Esse ato não foi apenas uma provocação. Foi um testemunho vivo do Evangelho. Lourenço mostrou que, aos olhos de Jesus, cada pessoa tem um valor incalculável. Ele reafirmou que a Igreja não existe para acumular bens, mas para ser um refúgio de fé, esperança e salvação. Era como se ele dissesse: "Vocês podem tomar nossas posses, mas nunca roubarão o amor de Deus que carregamos." A ousadia de Lourenço teve consequências imediatas. O Império viu nisso não só desobediência, mas também humilhação pública. A decisão foi rápida. Ele deveria ser condenado à morte. Mas mesmo diante da sentença, Lourenço manteve a serenidade, como quem já havia entregado a própria vida nas mãos do Senhor. Não havia lamento. Apenas a certeza de que seu testemunho ainda ecoaria muito além daqueles muros. Enquanto aguardava o martírio, Lourenço continuou a encorajar os fiéis. Ele sabia que sua morte não seria o fim, mas parte de um plano maior de Deus. Seus últimos dias em liberdade foram marcados por orações e despedidas emocionadas. Cada palavra sua era um convite para que a Igreja permanecesse firme, sustentada não pelo medo, mas pela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O gesto de apresentar os pobres como tesouros da Igreja atravessou os séculos como uma das maiores lições de humildade e fé.
Ele não apenas desafiou o poder imperial, mas também redefiniu o que significa riqueza aos olhos de Deus. Essa cena se tornaria um dos momentos mais lembrados de sua vida, preparando o caminho para o capítulo final, o martírio. O dia que selou o testemunho de São Lourenço entrou para a história como um dos episódios mais pungentes da vida da Igreja primitiva. Condenado pelo Império, ele caminhou com serenidade rumo ao que seria seu martírio, crendo que sua morte não era fim, mas testemunho. Em 10 de agosto de 258, segundo a tradição e os calendários litúrgicos posteriores, Roma assistiu à execução ordenada pelas autoridades de Valeriano, uma tentativa clara de intimidar e desarticular a comunidade cristã. Mas aquilo que o poder buscava como instrumento de medo transformou-se em sinal de coragem. A fé de Lourenço brilhou como chama que não se apaga. Quando pensamos em martírio, tendemos a visualizar sofrimento físico e de fato houve dor. Porém, o foco do seu testemunho foi sempre espiritual. Fé, esperança e a convicção de que a promessa de Deus ultrapassa qualquer decretos humanos. Como reagimos hoje diante do sofrimento? Fugimos, buscamos conforto ou deixamos que a fé molde nossa resposta? Ao ser levado ao suplício, Lourenço permaneceu coerente com toda a sua vida, simples, compassivo e altivo na fé. Não há necessidade de romantizar o sofrimento. É preciso, sim, entender o que seu martírio comunicou ao povo, que a verdadeira autoridade do cristão vem do Espírito Santo, não da espada do mundo. Testemunhos antigos e a devoção subsequente mostram comunidades sendo fortalecidas diante da perseguição, encontrando na morte dos mártires um exemplo vivo de fidelidade. Isso gerou um efeito prático e transformador. Famílias que antes se encolhiam por medo passaram a afirmar publicamente a fé, encontrar esperança na oração e maior compromisso com a caridade. Como a sua vida poderia refletir esse tipo de firmeza hoje, mesmo sem enfrentar perseguição aberta? A tradição mais conhecida sobre a forma de seu martírio, a grelha aquecida, exige cuidado na narração. Trata-se de uma narrativa antiga que sublinha o caráter total do dom de si mesmo, mas devemos contar sem sensacionalismo. O que importa para o testemunho de Lourenço não é o detalhe macabro, e sim a atmosfera. Ele manteve a compostura, o humor de fé e a confiança em Deus até o último instante, lembrando que o martírio é, antes de tudo, um ato de entrega nas mãos do Criador. E há uma lição prática aqui para a nossa vida de oração e missão. Quando a pressão aumenta, onde buscamos forças? Nas promessas de Deus, na oração comunitária ou em seguranças humanas? Relatos posteriores enfatizam que, mesmo diante da morte, Lourenço continuou a exercer o seu ministério de cuidado, visitou os presos, consolou os aflitos e orientou a comunidade para não ceder ao desespero. Por mais que a história traga tradições variadas, a coerência desse comportamento aparece como prova. A sua vida inteira foi uma preparação para aquele instante. A caridade prática, a administração dos bens da igreja e o cuidado com os pobres foram o palco do seu maior testemunho. Isso nos desafia diretamente. Estamos preparando o nosso interior para que, quando o momento de provação chegar, nossa resposta seja alinhada com o amor de Deus e não com o instinto de autopreservação. O efeito social e espiritual do martírio de Lourenço extrapolou o evento em si e ajudou a consolidar uma identidade na igreja. A ideia de que o cristão é chamado a ser sinal de esperança, mesmo na adversidade. Comunidades inteiras encontraram alento nas narrativas dos mártires, não por uma busca pela dor, mas por verem refletida ali a promessa de que, em Jesus, a morte é atravessada pela vida. Na prática pastoral, isso gerou maior coragem para a caridade organizada, para a proteção dos mais frágeis e para a oração pública que sustenta a fé coletiva.
Que práticas concretas nós podemos implantar hoje para que nossa comunidade reflita essa coragem solidária? Não faltaram reações. Testemunhas, discípulos e comunidades começaram a recolher memórias, orações e relatos, preservando o nome de Lourenço para as gerações seguintes. Esse processo de memorialização, orações, celebrações litúrgicas, relíquias e hinos ajudou a transformar o martírio num impulso missionário, convertendo o sofrimento em impulso evangelizador. A devoção crescente também serviu para ensinar que o sinal do cristão é o serviço, a oração contínua e o cuidado com o próximo, não a acumulação de bens. Assim, o martírio ecoou como convite à santidade prática e cotidiana. Você vê no trabalho da sua comunidade manifestações concretas dessa memória viva. Ao refletir o testemunho final de Lourenço, não podemos esquecer o elemento humano. A despedida, as cartas e as instruções que deixou, muitas das quais chegaram até nós pela tradição, indicam um líder preocupado em fortalecer a fé dos outros. Sua última mensagem não foi de vingança, mas de entrega e encorajamento. Permanecem nas tradições lembranças de que ele insistia no cuidado com os pobres e na fidelidade à Eucaristia e à oração. Em termos práticos, isso nos lembra que liderança cristã é serviço que prepara a comunidade para viver sem depender de um único líder humano. Como sua liderança local prepara outros para continuarem a missão quando você não puder mais agir. Por fim, o martírio de São Lourenço funcionou como um espelho para a Igreja. Mostrou que a verdadeira riqueza não está nas cofres do mundo, mas nas pessoas alcançadas pela caridade e pela mensagem de salvação. A dor daquele dia acabou por semear uma fé mais corajosa, uma esperança mais ativa e uma convicção de que o amor de Deus resiste a qualquer opressão humana. Essa é a herança que o mártir nos deixou. Um convite para que, no concreto do dia, sejamos também luz, servo e testemunha. O legado de São Lourenço se constrói a partir do eco que sua vida e seu martírio deixaram nas comunidades cristãs desde o século III. Não foi apenas um nome num manuscrito, mas uma presença que continuou alimentando a fé e a oração de muitos que buscavam em Jesus um sentido para o sofrimento e coragem para a entrega. Depois de sua morte, as comunidades que o conheceram ou herdaram sua memória começaram a reunir relatos, hinos e orações, e a prática de visitar túmulos e relicários deu-se quase que imediatamente. Homens e mulheres vinham pedir consolo, cura e a intercessão daquele que havia vivido a caridade com radicalidade. Essa devoção precoce testemunha algo essencial. A santidade reconhecida pelo povo nasce do encontro entre o testemunho concreto, a caridade, a defesa dos pobres e a confiança nas promessas de Deus. Assim, São Lourenço passou a ser lembrado não só como mártir, mas como sinal vivo do amor de Deus que se revela no serviço. Não é raro, ao estudar tradições antigas, perceber como a memória de um santo atua como um fio que liga a Bíblia às necessidades reais das pessoas. A leitura das Escrituras, a oração e as ações sociais tornam-se uma só corrente que dá sentido à salvação proclamada por Cristo. A difusão da devoção a São Lourenço transformou-o em figura central na liturgia e na vida pública da Igreja. A sua festa, celebrada no dia 10 de agosto, entrou no calendário cristão com firmeza, e o martirológio romano conserva sua memória como exemplo de fé e esperança. Igrejas, capelas e paróquias foram erigidas em seu nome, e com elas veio a consolidação de práticas devocionais, liturgias, leituras especiais, ladainhas e novenas, que mantém viva a ligação entre a comunidade e a história daqueles que entregaram a vida por Jesus e pelo povo. Esse processo litúrgico e devocional não é mera formalidade.
Ele reforça, por meio da oração comunitária e da catequese, a compreensão de que a salvação e o amor de Deus se manifestam na prática do serviço aos mais frágeis, que é a essência do ministério diaconal. E assim, por gerações, o Espírito Santo usou a lembrança de Lourenço para inspirar ministros, leigos e movimentos de caridade, fortalecendo a esperança em tempos de trial e a confiança nas promessas divinas. Quanto ao reconhecimento oficial, aquilo que hoje chamamos de canonização, é importante esclarecer um ponto histórico. No tempo de São Lourenço, não existia o processo formal que conhecemos hoje na Cúria Romana. A santidade era primeiramente reconhecida pela aclamação do povo, pela veneração local e pela confirmação episcopal. Com o passar dos séculos, essa veneração foi institucionalizada e incorporada ao patrimônio litúrgico da Igreja. E figuras como Lourenço foram integradas ao culto universal por meio da tradição contínua. Esse percurso demonstra algo significativo. A santidade nasce no testemunho, é preservada na memória e depois confirmada pela Igreja como expressão da fé coletiva. Não se trata de uma aprovação burocrática apenas, mas do reconhecimento de que a vida daquele homem ou daquela mulher confirmou na prática as promessas de Deus anunciadas na Bíblia e vividas em oração e serviço. Os milagres atribuídos à intercessão de São Lourenço aparecem ao longo dos séculos em relatos de curas, graças obtidas e proteção em situações perigosas. Peregrinos relatavam curas físicas e consolos espirituais junto aos seus túmulos. E ex-votos e cartas de agradecimento foram reunidos por comunidades que reconheciam ali uma presença intercessora. É necessário tratar esses relatos com respeito histórico e pastoral. Muitas vezes são testemunhos simples de pessoas que encontraram em Deus resposta às suas necessidades, mediada pela fé na intercessão dos santos. A tradição, então, registra curas e prodígios que, mesmo quando não são formalmente investigados, alimentam a devoção popular e fortalecem a oração como caminho de encontro com Jesus. Mais do que provas espetaculares, esses sinais funcionam como pontes que aproximam a experiência humana da esperança cristã. Uma esperança que não ignora a dor, mas acredita na ação do Espírito Santo em favor dos aflitos. A iconografia e os títulos de São Lourenço revelam também como a memória histórica se transforma em linguagem simbólica. A grelha, a grade, tornou-se o atributo mais reconhecível, não para macular a história com sensacionalismo, mas para lembrar o caráter do testemunho e a coragem no sofrimento. E por isso ele é invocado por diáconos, cozinheiros, bibliotecários e aqueles que lidam com os pobres. Esses símbolos aparecem em pinturas, esculturas e vitrais, que contam em imagens a narrativa de alguém que viveu a caridade. Essa linguagem visual ajudou por séculos a transmitir àqueles que não sabiam ler a Bíblia ou os textos latinos quem era São Lourenço e por que sua vida modelava a prática da fé. E assim, arte e devoção caminharam juntas. A cena do diácono entre os pobres, o gesto de dar comida, a proclamação da salvação em pequenos atos, tudo isso torna visível a promessa do Evangelho. A influência de São Lourenço na organização da caridade institucional também merece destaque. O modelo de administrar bens da Igreja para alimentar e proteger os mais frágeis, que ele exerceu com paixão, inspirou a criação de obras sociais, hospitais e serviços de misericórdia ao longo da Idade Média e da modernidade. Ao observar esse desdobramento, percebemos uma conexão direta entre a vida de um santo e a prática pastoral da Igreja. A fé que se traduz em serviço gera instituições, políticas e culturas de solidariedade. Hoje, comunidades que promovem ações sociais podem identificar um padrão de fidelidade,
priorizar a dignidade humana, articular a ação caritativa com a oração e formar servidores comprometidos com a esperança e a salvação integral das pessoas. Não seria, então, um convite para que nossas paróquias e movimentos revisitem suas práticas à luz desse testemunho? No plano cultural e devocional, São Lourenço deixou marcas que ultrapassam fronteiras geográficas, desde a Península Ibérica até Roma, e depois nas igrejas das Américas e além. Sua memória foi celebrada em festas, procissões e obras artísticas. Nomes de bairros, igrejas e confrarias atestam uma presença que se fez carne na história das comunidades. Essa difusão mostra como um testemunho singular pode entrar na rotina dos povos, alimentando orações familiares, ladainhas e cantos litúrgicos que reforçam a identidade cristã. Em muitos lugares, a festa de 10 de agosto torna-se ocasião de reafirmar compromissos de caridade e de renovar a confiança nas promessas de Deus, especialmente quando a comunidade se reúne em oração e ação. Se olharmos para hoje, o legado de São Lourenço continua atual porque reaviva perguntas concretas. Como traduzir a fé em gestos palpáveis de amor de Deus? Como treinar novos ministros para servirem com espírito de oração, caridade e fidelidade à Bíblia e ao Evangelho? E como fazer com que a memória dos santos alimente a esperança das pessoas em busca de salvação? Ao olharmos para a vida de São Lourenço, percebemos que sua história não é apenas uma lembrança distante de um mártir do século III, mas um chamado vivo para cada um de nós. Ele nos ensina que a fé não se mede apenas por palavras bonitas ou por conhecimento da Bíblia, mas pela capacidade de amar e servir com o mesmo coração que Jesus demonstrou. Seu testemunho é como uma chama que atravessa os séculos, reacendendo em nós a esperança de que as promessas de Deus são reais, que o amor de Deus é capaz de nos sustentar até mesmo nos momentos mais dolorosos e que o Espírito Santo continua a agir, inspirando corações dispostos a entregar tudo pelo reino. Ao relembrarmos sua coragem, somos convidados a refletir. Se estivéssemos no lugar dele, qual seria a nossa resposta diante da provação? Seríamos capazes de permanecer firmes na oração, confiando na salvação mesmo quando tudo ao redor nos dissesse o contrário? É impossível ignorar que a vida de São Lourenço traz um apelo pessoal. Não basta admirar seu martírio de longe, é preciso se perguntar como podemos viver, hoje, a mesma entrega. Pode ser na forma de ajudar um vizinho, visitar um doente, sustentar financeiramente um projeto social ou simplesmente dedicar tempo para ouvir quem está aflito. Ele nos mostra que cada ato de amor, por menor que pareça, é um pedaço do Evangelho sendo vivido. E essa é a verdadeira herança deixada por todos aqueles que se deixaram moldar pelas mãos de Deus. Lourenço não buscou reconhecimento humano, ele buscou apenas ser fiel. E essa fidelidade foi tão intensa que até mesmo o fogo não conseguiu consumi-la. Por isso, se a história de São Lourenço falou ao seu coração, quero te convidar a deixar nos comentários o tema que você gostaria de ver no próximo vídeo aqui no canal. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem a fé, renovam a esperança e nos aproximam ainda mais do amor de Deus. Cada novo vídeo é preparado com carinho, buscando sempre transmitir a mensagem viva do Evangelho de forma acessível e profunda. Quero encerrar com uma mensagem que é, ao mesmo tempo, uma promessa e um encorajamento para você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem me recearei. Salmo 27. Que essa palavra seja um lembrete de que, assim como Lourenço, nós também podemos enfrentar qualquer desafio confiando que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós?